Fortes movimentações no MXRF11, o fundo caiu recentemente 4%, subiu 4%. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente tudo o que está acontecendo com o MXRF11, além de trazer atualizações sobre o último relatório gerencial. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tio Fis. Se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal. Então agora, vem aqui para a tela do computador para a gente ver todas as movimentações do fundo mais queridinho, o fundo mais famoso do mercado de fundos imobiliários, o MXRF11, que tem mais de 1 milhão de cotistas. Então, vem aqui agora. Bom, esse gráfico aqui é o gráfico que representa as movimentações do último mês do MXRF11. O fundo ele teve uma queda aqui relevante, né? Eu digo, foi uma queda de quase 5% aproximadamente. Vamos pegar aqui, ó, desde o pico aqui, 6%, quase chegando a 7% inclusive. Então, o fundo vem se movimentando aqui, só para vocês darem uma olhadinha nesse gráfico de últimos 6 meses, né? O fundo estava aqui a 10,30, 10,40 e nesse momento aqui eu estava falando, turma, o fundo está caro, porque ele está sendo negociado 4, 5, 6, 7% acima do valor patrimonial. E uma hora ele acaba chegando próximo ao valor patrimonial. Fundo de papel é assim que funciona a dinâmica. O fundo ele foi caindo, obviamente isso aconteceu ali por conta da queda, né, do mercado de fundos imobiliários com toda essa volatilidade, né? Alguns caíram mais, outros caíram menos, mas o MXRF11 ele fez aqui o dever de casa de chegar próximo ao seu valor patrimonial. E ele foi caindo aqui, né? Teve essa queda. A queda ela foi mais relevante aqui nesse último mês, que a gente teve uma queda aqui, como a gente trouxe para vocês. Olha só, nesse último mês aqui, se a gente for pegar aqui ó, os 10 reais de referência, a gente está falando de uma queda de 7%. Só que o fundo ele se recuperou e ele subiu aqui, está sendo negociado agora a 9,67. O que está fazendo o fundo passar por essas fortes movimentações e volatilidades? Primeiro motivo, volatilidade no mercado de fundos imobiliários. Quando a gente tem volatilidade no mercado de fundos imobiliários, algumas quedas relevantes, muitas pessoas também aproveitam para vender os fundos imobiliários ali que de certa forma estão caros, e o MXRF11 era um desses fundos que estava sendo negociado 4, 5, 6% acima do valor patrimonial. Só que durante todo esse processo teve um ponto a mais, teve um detalhe a mais aí que poucas pessoas perceberam, mas foi um dos motivos também da queda do fundo, que foi o seguinte, queda da renda. Deixa eu trazer aqui para vocês o site Status Invest, como vocês estão observando, mas foi de fato a queda da renda. Porque o fundo, ele vinha pagando desde o início do ano, deixa eu trazer aqui para vocês o gráfico, ó, desde o início do ano 10 centavos por cota. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, e aí chegou no mês de agosto, tá? Lembrando que é o anúncio em julho, pagamento em agosto, né? Desculpa. Enfim, começou pagando em agosto ali 9 centavos por cota. Pagou também 9 centavos por cota em setembro. E por que isso aconteceu, Matheus? Porque o fundo ele fez algumas movimentações, ele inclusive fez a emissão de novas cotas, que ele emitiu novas cotas ao mercado de fundos imobiliários. Foi uma captação, se não me falha a memória, algo próximo a R$1 bilhão. E naturalmente com essa movimentação, o fundo ele acabou tendo mais cotas para distribuir renda. Então nesse processo aqui, inclusive, estava informado nos documentos ali da emissão do fundo. Eu trouxe para você essa informação, está aqui gravado no YouTube, inclusive. O fundo ele caiu, o que é normal, natural, porque ele tem um descasamento, que é o descasamento entre você ter novas cotas para distribuir a renda aos cotistas e, ao mesmo tempo, ali você tem que alocar aquele recurso. E essa emissão ela foi tão relevante que o fundo ele chegou a ter 20% em caixa. 20% em caixa, tá? 1 bilhão aqui. 22% em caixa, na verdade. Era um capital bem relevante, o fundo, inclusive agora está chegando a 4 bilhões de patrimônio líquido, é 1,2 milhão de investidores, né? O fundo vem crescendo forte, está aumentando, está crescendo e obviamente isso é bom para o cotista porque traz ainda mais diversificação, mais robustez e isso é positivo para o fundo, né? E para o cotista, obviamente. Só que nesse processo de emissão, ele tem esse descasamento que eu estou explicando para vocês. O fato do fundo trazer novos recursos, ele tem que distribuir renda aos novos cotistas. E é o tempo de alocar recurso e gerar renda e depois distribuição junto aos cotistas. Então, é normal e natural depois de uma emissão de novas cotas, logo depois, ali no curto prazo mesmo, você tem uma volatilidade da renda. É normal, é natural. E o fundo, ele de fato passou por isso. Por isso que ele pagou, nesses últimos 2 meses, 9 centavos por cota. Matheus, significa que ele vai voltar a 10 centavos por cota? Não sei, não está claro isso. A minha expectativa, sinceramente falando, é que sim. Quando vai acontecer isso? Não sei. Imagino que depois que ele estabilizar, depois ele concluir essa alocação de recursos, que a gente está falando de 465 milhões em caixa ainda, segundo o último relatório gerencial, mas assim que ele finalizar essa alocação, eu acredito, né, depois de conseguir receber no mês seguinte também tudo certinho, acredito que ele consegue voltar a 10 centavos por cota. Mas não é certeza, tá? Isso é apenas uma expectativa minha. Até porque o fundo ele tem uma alocação em inflação e IPCA, se a inflação aparecer ele paga mais, mas ele também tem uma alocação em CDI.
tá? CDI está subindo aqui agora, o fundo acaba que vai se beneficiar desse processo. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial. Olha só o crescimento do fundo, de 3,3 para 4,2. O fundo cresceu nessa emissão de novas cotas. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial, tá? Para a gente identificar, dar uma olhadinha aqui. O fundo, inclusive, passou por algumas mudanças no relatório gerencial, o que eu vejo com bons olhos, tá? Sendo bem sincero com vocês. Fala um pouquinho aqui do mercado. Presta atenção aqui, ó. No book de CRIs, ou seja, na parte de papel, dando continuidade à alocação dos recursos dessa emissão, foram integralizados, basicamente foram investidos 496 milhões de reais, tá? 496 milhões de reais, exatamente, né? A gestão, ele até fala aqui, ó, muito relevante a estruturação para a liquidação no mês de outubro, de forma que a equipe de gestão espera alocar 100% dos recursos captados em novas operações até o final desse período, em ativo de relação risco-retorno bastante interessante. Ele também fez alocações do book de permutas financeiras, foram realizados investimentos 4 milhões, muito pouco, né? Frente ao processo. E ele também fez aqui, ó, por fim no book de FIIs, foram investidos 70 milhões de reais, capital relevante, tá? No HGR11, no âmbito da compra de diversos ativos por esse fundo do portfólio das PVJ11. Então foi uma aquisição relevante aqui, né, na emissão de novas cotas do MXRF11 no HGR11. Chamou a atenção. Os rendimentos auferidos, segundo o regime de caixa, foram de aproximadamente 9 centavos e 27, né? Só que ele preferiu, de fato, fazer esse pagamento, né, de 9 centavos ali. Interessante, movimentações boas que ele comentou aqui. Aqui embaixo ele fala um pouco do resultado, fala um pouquinho tanto que ele gerou mais do que ele pagou. Então isso é bom que você faz essa movimentação. Então o fundo, depois de pós-alocado, acredito que ele deve voltar. Isso é minha visão, minha opinião, 10 centavos por cota, mas a gente não tem certeza de nada, obviamente, tá? Mas de fato chama atenção e a alocação mais relevante mesmo foi na parte ali de CRIs. Olha só, ele já vem voltando aqui para ter essa participação mais relevante em CRIs. Aumentou também porque fez uma movimentação boa aqui em fundos imobiliários, comprando HGRU11, mas ele está desidratando esse caixa. O caixa que estava em 22% veio aqui agora para 11%, alocando em CRIs, que são as dívidas, e em fundos imobiliários. É o que eu sempre gosto de lembrar. O MXRF11 ele é um fundo de papel, porque ele tem mais de 2/3 ou 67% da carteira alocado em papel em dívidas imobiliárias. E aí ele tem essa parcela em fundos imobiliários para trazer um resultado a mais e também as permutas financeiras. Só que aqui que é um ponto, ó. Ele tinha uma alocação um pouco maior em CDI, tá? Ele diminuiu um pouquinho. O próprio gestor, eu ouvi ele falando em um podcast que ele vem aproveitando esse movimento de mercado para alocar um pouco mais em PCA. Não é que vai em operações IPCA, operações de inflação. Não é que vai ter um retorno nesse curto prazo, mas pensando a médio e longo prazo, ele acredita que tem uma gordura maior, que tem um ganho maior a se capturar ali. Então ele vem ultimamente alocando mais em IPCA+, tanto que 70%, né, da carteira aqui está em IPCA e 17% em CDI. Tá? Aqui embaixo ele fala um pouquinho de alguns pontos, alguns detalhes, fala também aqui das novas aquisições, como eu falei para vocês. Então, o relatório gerencial agora está bem mais completinho, bem mais bacana. Gostei, de fato, das movimentações que fez. Enfim, e muitas pessoas perguntam, e aí, Matheus, vale a pena investir agora no MXRF11? Olha, ele já esteve mais caro. Agora, na minha visão, na minha opinião, ele está no preço justo, que é do valor patrimonial do PSUVP. Tá? Hoje, no mercado de fundos imobiliários, eu pelo menos tenho observado fundo de papel de qualidade, pagando 5, 10, 15% abaixo do valor patrimonial, o que eu vejo serem melhores oportunidades de alocação de recursos nesse momento de mercado. Mas o fato é, o MXRF11 ele está no preço. Tá? Ele agora está no valor patrimonial de fato, tanto que a cota, como eu falei com vocês, está 9,67, o fundo está 9,65, e o que chama atenção aqui para mim, de fato, é essa velocidade de alocação de recursos. Né? Ele no início foi um pouquinho travadinho, mas agora deu uma corrida, alocou quase que 10%, ele acredita que deve alocar mais 10% aí. Então, não sei como é que vai ser essa velocidade, se ele vai... Porque assim, ele vai alocar, mas ele precisa ganhar e ganha no mês seguinte. Então, talvez ele comece ali a normalizar esse ganho de capital ali entre dezembro e janeiro, né? Eu digo de ter realmente o recebimento total dos recursos. A gente vai estar acompanhando, mas acredito que ele deve voltar a 10 centavos por cota. E você, o que você está achando das movimentações do MXRF11? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E repito mais uma vez, se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal, que todo dia tem conteúdo novo aqui para você aprender, se desenvolver e aumentar a renda passiva com segurança. Um forte abraço e até o próximo vídeo.